Eu sou Raquel, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho uma clínica em Campinas, interior de São Paulo, que se chama Inclusione, o Instagram é Inclusione Oficial, e a gente faz um trabalho de arte e cultura, visando habilitação, reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência, não só o autismo, mas todas as deficiências na área da saúde mental, tá? Eu trabalho já há 23 anos nessa área, amo muito tudo isso, só sei fazer isso. E fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, podendo compartilhar informação para a gente realmente seguir juntos nessa caminhada, e saibam desde já que podem contar comigo, tá? Estou sempre aí à disposição. Então, vamos às AVDs. As atividades da vida diária, assim, eu nem vou entrar muito nisso, no que acho que a gente já sabe o que é. Hoje a gente está aqui para falar do planejamento, porque a gente entende o quanto isso é importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, né, das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, não tem idade. Eu costumo sempre dizer isso, assim, mas meu filho já tem 15 anos e não escova os dentes. Mas ele já tem, não importa, vamos começar agora de onde ele está e vamos seguir para frente. O importante é começar e a gente dar esse primeiro passo. Então, assim, vamos direto para a prática, assim. Sexta-noite a gente não vai ficar enrolando muito para a gente entrar na madrugada, não. Vamos, assim, direto ao que interessa. Para a gente fazer um bom planejamento e entender o caminho que a gente tem que fazer com as crianças, jovens e adultos para desenvolver a autonomia, primeiro que eu gosto muito do olhar que esse trabalho que a gente faz em casa, que na verdade as mães fazem em casa, tem que ser algo que a gente consiga incorporar na rotina de forma saudável, de forma tranquila. Não é para ser mais um problema, mais um complicador de rotina, mais um que você fala, nossa, putz, agora eu tenho que ir lá, não, agora eu tenho que fazer, não. Como são atividades da vida diária, a gente tem que incluir na nossa vida diária também, no nosso dia a dia, para que isso fique tranquilo, até porque isso precisa de muita repetição. A gente precisa realmente, não é uma vez que você vai ensinar seu filho a escovar o dente, ele vai escovar o dente. Não, você vai, tem todo um processo, isso vai demorar um tempo, então precisa ser tranquilo, né? A gente precisa ter essa tranquilidade. Uma outra coisa, a gente tem que ter calma. A gente falou da tranquilidade, a gente precisa ter calma. Tudo é um processo e os processos são longos. Mas os processos longos também significam que eles estão se apropriando disso, e isso é bem legal. Senão a gente faz as coisas de uma forma meio robótica, assim, meio condicionada, e depois não é efetivo. Daqui a pouco ele para de fazer, daqui a pouco ele para de desempenhar de forma funcional, e não é o que a gente quer. A gente quer que ele realmente, essa criança, jovem, adulto, se aproprie desse conhecimento, né? Então, quando a gente fala em AVD, é um monte de coisa. Tem muitas atividades que são atividades da vida diária. E daí, se a gente pensa em todas as AVDs, porque a gente quer tudo para os nossos filhos, para as nossas crianças, jovens e adultos, né? A gente quer tudo. A gente quer que ele amarre o tênis, a gente quer que ele tome banho, a gente quer que ele se troque, escove o dente, come sozinho. É muita coisa. Então, alto lá. Vamos começar com calma. Primeira coisa que a gente vai fazer, então essa é a primeira estratégia, daí agora já estamos na prática para a gente traçar, fazer um planejamento desse ano para as AVDs dessas crianças, jovens e adultos. Primeira coisa, a gente precisa priorizar qual é a atividade da vida diária que eu vou priorizar em termos de desenvolvimento hoje. O mês que vem, a semana que vem, o semestre que vem, mas hoje a gente precisa ter um foco. Senão a gente fica se frustrando, né? Porque daí a gente começa 10 coisas, ele não consegue fazer 10 coisas ao longo do mês, assim, não consegue, eu digo assim, com eficiência, com efetividade. Daí chega no final do mês e fala, putz, trabalhei tanto, fiz tanto, me empenhei, ele não conseguiu fazer nada. Fica frustrada, e a criança também, porque de alguma forma a gente põe uma expectativa no processo de que ele realmente aprenda. Então, vamos primeiro priorizar.
Não significa que a gente não vai trabalhar o resto, que a gente não vai estimular de alguma maneira o resto, mas a gente precisa ter um objetivo, um foco, uma atividade da vida diária para a gente desenvolver com ele, assim, pelo menos a princípio, assim, para a gente garantir aquilo. Aquilo a gente vai gastar uma energia naquela atividade, né? A Sandra está falando de priorizar e colocar metas. Exatamente, Sandra. A gente vai chegar agora nessas metas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu priorizei que eu quero, vou batalhar este mês para escovação de dentes. Então, meu filho ainda está totalmente desorganizado, não faz o processo. Então, agora, dentro da escovação de dente, esse é o passo 2. Então, primeiro, escolha uma AVD, priorize uma. 2, vamos entender essa AVD. Na terapia ocupacional, a gente chama isso de análise de atividade. Então, agora vamos ser todas terapeutas ocupacionais e vamos fazer a análise da atividade, tá? O exemplo da escovação de dente. Então, qual é o processo de escovar o dente? Eu costumo brincar que a terapia ocupacional, eu brinco, mas isso é muito sério. A terapia ocupacional trabalha com o óbvio. São coisas que a gente não para pensar, que a gente não para se dar conta de tamanha complexidade que é. Por exemplo, escovar os dentes, né? Quantas e quantas microetapas em um processo de escovar os dentes. Aquele que a gente faz rapidinho quando vai no banheiro e nós escovamos os nossos dentes pensando em outra coisa, já fazendo, né, recolhendo toalha, fazendo não sei o que, a gente faz sem nem pensar, mas para eles a gente precisa entender que isso é um processo e esse processo é complexo. De escovar o dente, da roupa, de pentear o cabelo, de se vestir, todos esses processos são complexos, se a gente fracionar. Então, vamos lá, parte 2, vamos fracionar, escovar os dentes. Primeiro, ele tem que saber abrir a pasta de dente. Então, essa já é uma escolha. Ele sabe fazer o movimento de rosca para abrir a tampinha da pasta? Sabe, maravilha, a gente pode usar essa pasta. Ele não sabe ainda fazer o movimento de rosca, a gente vai comprar aquela pasta de dente, principalmente as infantis, que tem aquela tampinha que é só abrir e fechar. Isso já facilita um processo. Então, você está adaptando essa etapa lá, terapia ocupacional. Estamos adaptando essa fase, esse processo para quê? Para facilitar o desempenho para o objetivo final que a gente quer, que é efetivamente escovar os dentes. Então, primeiro a gente avalia análise de atividade, a pasta de dente. Conseguiu abrir? Maravilha. Ele precisa agora, a gente precisa pegar a escova de dente e ele tem que colocar a pasta. Ele entende o movimento que tem que apertar a pasta e ela vai sair para colocar? Então, assim, qual a pressão que ele tem que colocar correta no tubo de pasta de dente? Que isso também é um aprendizado. Não adianta ele pegar, apertar de uma vez só, sai meio quilo de pasta de dente, já vira uma lambança, não funciona. Então, a gente precisa praticar isso. Se ele ainda não consegue, antes de começar essa etapa, a gente vai brincar com pasta de dente, a gente vai brincar com elementos de pressão para que ele tenha, que ele passe a ter a consciência desse tipo de pressão que ele vai precisar fazer de forma adequada para colocar a pasta. Ok, aprendeu essa pressão, colocar a pasta de dente em cima da escova é um outro processo. Ele vai usar as duas mãos, isso é uma atividade que a gente chama de atividade bimanual. Ele não consegue fazer isso com uma mão só. Então, ele tem que segurar a escova com uma. Ele consegue fazer atividades bimanuais? Ele consegue usar as duas mãos ao mesmo tempo para fazer uma atividade? Se ele conseguir, ótimo, a gente faz esse treino para mostrar para ele como que coloca a pasta na escova. Ele não consegue usar as duas mãos ao mesmo tempo? Alto lá, vamos brincar de atividades que a gente precisa usar as duas mãos para que ele entenda, para que ele incorpore, para que o corpo dele entenda essa movimentação simultânea e funcional das duas mãos ao mesmo tempo. Ok. Sabe usar as duas mãos, colocou a pasta de dente e tal. Agora, a gente tem que levar essa escova até a boca do lado correto. Então, ele entende o que é frente e trás da escova, em cima e embaixo da boca, mais profundo, mais frente. Ele aceita o gosto da pasta de dente? Será que a gente precisa mexer no sabor da pasta de dente? Porque às vezes tem uma hipersensibilidade com alguns tipos, mais mentolado, mais adocicado, tal. Isso tudo a gente tem que prestar atenção, porque de repente a gente filtra só no momento que ele simplesmente repele, ele não quer, ele joga fora, não quer, começa a chorar. Daí você fala lá, tá teimoso,
Ah lá, ele não quer e de repente não é, de repente é sabor, de repente é textura. Funciona escovar os dentes sem pasta de dente, caso alguma criança seja muito aversiva à pasta, não tem problema, isso é a orientação de dentistas, colegas, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente precisa entender. Agora, mas meu filho não consegue de jeito nenhum colocar a pasta, então você pode adaptar o seu processo, você já oferece a escova pronta. Não tem problema, né? Se o objetivo final é a escovação. Então, assim, são esses pequenos ajustes que a gente tem que pensar para cada atividade da vida diária, o que eu quero para o meu filho, o quanto que eu quero viabilizar e quais são os meus objetivos, que eu posso ter como objetivo o processo, que ele realmente aprenda neste momento do início ao fim, ou eu quero que ele realmente escove o dente. Eu quero o objetivo final e depois eu vou cuidando do processo. Então, a gente precisa... A primeira coisa é isso, vamos entender quais são as AVDs, daí é muito individual e tem muito a ver com cada criança. Né? Se para você é mais importante escovar os dentes, para o outro é roupa, se vestir, do outro é calçar o tênis, do outro é tomar um banho sozinho, é se enxugar, enfim. Mas esse fracionar, né, Raquel, é importantíssimo, né? Esse passo a passo. Começar do menos para o mais e, de repente, depois eleger. Depois, se você tenta ver, mas eu acho que eu vou dar mais ajuda nele nisso e vou deixar o objetivo final só de escovar. É isso que é importante que você falou, porque a gente tem que pegar esses passinhos e tentar fazer devagarinho, né? Mas, se o objetivo for outro, a gente pode chegar só no escovar também, né? Exatamente. Então, assim, o segredo de um bom planejamento é essa análise da atividade. A partir do momento que você escolhe qual a sua AVD, a principal e a secundária, a terciária, que a gente vai fazer isso com todas as AVDs que a gente quer. Mas você precisa fazer essa análise da atividade, porque senão se você cobra do seu filho um processo completo, toma banho, lava o pé, lava a cabeça, lava a barriga, lava o bumbum, e lava... Calma, é muita coisa. Então, assim, ele já tira a roupa, ele já sabe abrir o chuveiro, ele sabe entender a temperatura, se tá quente, se não tá, né? Tudo isso é aprendizado para a AVD tomar o banho, né? Então, assim, boa noite. Análise. Raquel. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu sou a Taira e eu sou AT, sou acompanhante terapêutico de uma criança de 4 aninhos. Um dos principais AVDs dessa criança, na escola e em casa, é se alimentar, pois ele tem muita seletividade alimentar. E o que está ocorrendo? Ele come pouca comida. Na verdade, ele só come feijão, ou batata frita, ou biscoito de sal, ou biscoito de maisena. E bebe suco de laranja ou de morango e água, mas mais nada. Então, eu queria uma dica da sua parte, porque eu estou muito preocupada, né? É meu primeiro paciente, né? Aprendente, meu primeiro caso, e eu gostaria mesmo que você me desse uma orientação, seja aqui ou no privado, por gentileza, porque eu gostaria muito de ajudar essa família, sabe? Sobretudo a criança. É isso. Se você puder dar dicas, eu agradeço. Taira, essa seletividade alimentar e essa hipersensibilidade, a gente precisa trabalhar oferecendo texturas, oferecendo temperaturas diferentes, mas num outro contexto que não a comida, mas onde ele vai ter contato com textura, com temperatura, com cheiro, de uma forma lúdica, porque uma criança de 4 anos é uma criança muito pequena ainda, então ele vai brincar com tudo isso. Por aqui a gente tem um trabalho bem grande de culinária terapêutica que favorece muito esse desenvolvimento, e geralmente culinária é uma atividade muito atrativa para eles, porque via de regra em casa a cozinha é proibida, né? Porque tem o fogo que queima, o vidro que quebra, a faca que corta. Então, quando se oferece nesse universo, eles se sentem muito atraídos, assim. Então, daí a gente usa essa motivação a favor, trabalhando a partir de receitas de coisas que ele gosta de comer. Por exemplo, você falou do biscoito salgado. Então, vamos fazer receita de biscoito. E daí a gente consegue ir ampliando, trocando um ou outro ingrediente, acrescentando um cheiro diferente, um cheiro mais forte, uma especiaria, mas é o biscoito que ele gosta.
né? E daí você vai... Existe um estudo da Unicamp que as crianças precisam experimentar 14 vezes espaçadas o mesmo alimento para dessensibilizar. Não significa que ele vai gostar, porque ele pode não gostar de um alimento, mas para dessensibilizar. Então, assim, pensa 14 vezes espaçadas o mesmo alimento na mesma forma, no mesmo, né? Então, assim, é um processo longo, mas, assim, a minha sugestão é brincar com texturas, brincar com farinha, brincar com... fazer aquela massinha de farinha, massinha caseira, né? Que faz com farinha, tal, que é uma espécie de uma receita. Você coloca, ao invés do corante, você coloca aqueles corantes comestíveis, tem uns que tem sabor, agora umas essências, os aromas, tal, que isso vai estimulando ele. Eu faria o caminho nesse sentido, e aproveitaria já, porque ele é pequeno, e quanto menor, mais fácil trabalhar isso. Eles vão crescendo, vão ficando cada vez mais rígidos, daí é muito mais difícil a gente mexer em qualquer coisa. Então, assim, quanto antes, melhor. Tá bom, Taira? Certo, Raquel. Eu que tenho visto, observado muito ele e tenho tentado imprimir imagens de pessoas comendo, felizes, imagens de pratos para ele selecionar os pratos que ele gosta, imagens de frutas, sabe? E fazer brincadeiras de histórias sociais, história dos Três Porquinhos, mas com o foco da alimentação. Mas aí você está dando um estímulo visual com as imagens, precisa estimular os outros sentidos também. Entendi. Muito obrigada pela dica. Imagina. Eu tô vendo o chat aqui, tô com ele aberto, tem várias coisinhas. A Sandra está ensinando ele a tirar a roupa para tomar banho. É isso aí. O primeiro processo de vestir e despir é tirar a roupa. Então, primeiro tem que aprender a tirar, depois a gente ensina a colocar. E a gente ensina a colocar como? Com roupas sempre largas, de preferência uma numeração acima da dele ou dela. Porque as roupas mais largas, camisetas, shortinhos, elas têm mais espaço para a hora que a criança entrar ali e estiver meio perdida no onde colocar o braço, onde colocar a cabeça, ela tem espaço para isso. Se a gente usa aquelas roupinhas muito apertadinhas, principalmente as meninas que têm aquelas blusinhas justinhas, não é legal, assim, a gente acaba atrapalhando um pouquinho o processo nessa aquisição. Depois que ele entende que o braço vai para cá, o outro para cá e a cabeça no meio, assim, né, uma camiseta, por exemplo, daí vai, mas por hora as camisetas maiores são melhores, e shorts, a mesma cuequinha, a calcinha, sempre um pouquinho maior para facilitar o aprendizado, quando estiver nesse processo. Sobre perguntas... eu, na verdade, assim, tô vendo a resposta da Dani, né? Eu sempre gosto desse formato da gente ir batendo um papo, assim. Não gosto daquela coisa muito expositiva. Eu penso na construção coletiva. Então, a gente está aqui junto. É legal, né? Assim, né, Raquel? Vocês, e a gente vai, né, construindo, porque às vezes é uma dúvida que a dúvida do seu filho, mas serve para outra, e assim por diante. Raquel, sabe o que eu acho? Eu acabei de ver uma pergunta que me chamou bastante atenção. Nem foi aí, foi aqui para mim, né? Que fala sobre a função executiva. Essa questão de fazer uma avaliação da função executiva, né? Eu acho importante para estabelecer a rotina, talvez essa avaliação da função executiva da criança, antes de estabelecer a rotina de atividades de vida diárias, né? De AVDs que ela pode fazer. Não sei como que você vê isso, mas até me perguntaram agora, o Augusto já fez avaliação de função executiva? Sabe que, na verdade, eu não sei, eu não lembro. Augusto já fez tanta avaliação, PPR, não sei o quê, mas a avaliação de função executiva para estabelecer a AVD, deve ser interessante, né? Porque muita coisa a gente fala o seguinte, porque Montessori, por exemplo, falava que a gente tinha que dar para as crianças coisas de vidro desde pequena,
a faquinha própria para elas usarem, um garfo, o copo, né? Então, a gente, quando aprende Montessori, aprende que a criança ela pode usar desde criança o pratinho de vidro, o garfinho, a faquinha, e depois, com 14, 15 anos, talvez a gente tenha que trabalhar isso, porque não foi trabalhado antes, cortar com a própria faca, coisa que qualquer criança pode aprender desde pequeno. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: para a gente estabelecer essa rotina, essa meta, seria interessante que tipo de avaliação? Porque talvez eu ache, meu filho tem que aprender a trocar de roupa. O Augusto, por exemplo, ele não foi ensinado, ele aprendeu sozinho. E ele é autista. Mas, por outro lado, ele não aprendeu a andar de bicicleta. Sabe? Olha que coisa. Ele aprendeu a ir no vaso sozinho. Ele nunca fez xixi na cama à noite. Ele usou o vaso sozinho. O desfraude dele foi natural. Entretanto, ele não sabe fazer outras coisas básicas. Então, eu te pergunto, que tipo de avaliação que as mães podem fazer para estabelecer, para saberem quais as habilidades que elas devem desenvolver? Tem um método, tem uma avaliação, tem alguma coisa assim? Olha, não, na verdade. Todas essas avaliações neuropsicológicas, as funções executivas, ajudam? Claro que ajudam. Acaba dando um norte exatamente de onde aparece uma dificuldade, de repente, mais importante ou não. Mas, quando a gente fala das AVDs especificamente, a gente tem uma capacidade enorme de adaptação que a gente tem que fazer quando for necessário. Então, assim, não existe uma criança que nunca vai conseguir fazer tal coisa. Ela vai conseguir, desde que a gente adapte de uma forma que favoreça o processo dela, né? Principalmente, assim, nesse universo do autismo que a gente está falando, que a gente não tem uma complicação motora importante, diferente se a gente estivesse falando de uma criança com paralisia cerebral, com padrão espástico, é diferente, porque dela não tem um motor é outro, mas, assim, no nosso caso... É muito processual, muita avaliação, adaptação, e sem problema nenhum, eles vão conseguir. É um processo, é longo, mas vão conseguir. Daí não tem um exame assim. E são coisas muito a ver, muito cotidianas. As AVDs são cotidianas, ou seja, a gente tem uma vantagem que eles se fazem todos os dias. E a prática diária favorece o desenvolvimento, favorece o aprendizado. É igual quando a gente vai na escola, se a gente estudar todo dia e fizer lição de casa todo dia, a gente, quando chega na prova, não precisa morrer de estudar um dia antes, igualzinho a gente nunca fez, porque a gente sempre estudou um dia. É a mesma coisa, na verdade, né? E como que a gente pode trabalhar através da função executiva através das AVDs? Explica para as mães o que seria essa função executiva e como ela é trabalhada na AVD. Nossa, a gente vai fazer uma live só de função executiva. Porque é gigante, tem bastante coisa, a gente pode até marcar para fazer, porque daí eu acho que a gente vai sair demais se a gente entrar, né, como a ideia era falar da prática. Eu acho que a gente sai, né, Raquel, se a gente entrar nas funções, né, aí vai completamente para outro lugar. Tá, a gente faz uma live, então, para falar disso. No mês que vem, para falar disso, enfim, quando vocês quiserem. Eu tô vendo que bastante mãe tá colocando coisas no chat. A Cida quer falar também, ela tá com a mãozinha levantada. Fala, Cida, depois a gente lê. Cadê a Cida? Será que ela levantou sem querer, Cida? Quer escrever no chat? Pode escrever no chat se não quiser falar, Cida. Vamos lá para o chat, então. Você lê, Dani, lá para ela? Raquel lê? Okay. Eu posso ler, ó. Estou voltando aqui. Fiz uma pergunta de fralda aqui, de fralda de banheiro, né? A da Conceição. Falando do filho dela, ele sabe usar o banheiro, ele não tem medo, mas vive fazendo cocô onde não deve. Inclusive, se passa na cama, e onde mais conseguir, ele também não fica de roupa. Preciso de dicas e o que fazer. Ele já tem 7 anos. Conceição, trabalho sensorial para ontem para ele, né? Quando ele pega o cocô e passa nele, passa na cama, na casa e tal, isso é uma autoestimulação, né? Sensorial. Isso significa que ele tem uma lacuna sensorial
que precisa de um bom trabalho de integração sensorial voltado para isso, especificamente para essa demanda. Eu estou dizendo que é especificamente porque às vezes a gente procura uma TO que trabalha com integração sensorial, só que a integração sensorial é gigantesca, né? Assim, ela tem uma possibilidade de atuação enorme. E a gente precisa dizer para ela que quer especificamente para esse processo, para o cocô dele, para esse tipo de situação que está acontecendo aí na sua casa, que não é legal, que não deve acontecer. E rápido, porque ele já está com 7 anos, né? Por hora, porque esse também é um processo, enfim, é ruim quando a gente fala que tudo é um processo, porque parece que nunca vai passar, né? Mas, assim, é um processo mesmo. Enquanto isso, a gente pode tentar, você mesma, Conceição, em casa, tenta trocar a textura, tenta buscar materiais que tenham a mesma textura do cocô, para que ele experimente, porque a gente precisa entender, estou falando isso porque se a sensação dele é na textura, se a sensação é no cheiro, né, para a gente entender aonde ele está se autoestimulando, para tentar, a princípio, para ser um pouco mais rápido, fazer uma troca com ele, entendeu? Então, ele até vai continuar se autoestimulando, mas não com o cocô, não causando todo esse auê. Então, faça 2 experiências com ele. Pega, por exemplo, uma argila, que a argila já tem uma cor mais de terra, amolece um pouco mais ela, enfim, numa textura que seja semelhante, e oferece para ele, mas num outro momento, assim, ele já está limpo, não nesse momento que ele está sujo, que ele está pegando o cocô dele, nada disso. Oferece para ver se ele se interessa por isso, daí a gente vai estar tentando entender se ele gosta da textura, do pegar e do passar nas coisas, e num outro momento você pode pegar alguma... pode até ser uma massinha de modelar um pouco, essa caseira, que ela fica um pouquinho mais mole e tal, você também tenta chegar numa textura aproximada do cocô, só que ela não vai ter a cor, e você compra, tem uma, na verdade, aqui em Campinas eu acho em loja de mágica, tem umas gotinhas que tem cheiro de cocô, que eles falam que é o falso pum, não sei o que, tem uns negócios assim, e você pinga aquilo ter um cheiro, para a gente entender aonde que ele está, né, se na textura ou se no cheiro. E daí a gente vai tentar fazer uma troca, pelo menos minimiza essa situação mais emergente, sabe? Enquanto isso, ele realmente vai precisar de um trabalho sensorial bem efetivo, assim, para parar com esse comportamento. Porque não é uma questão da educação, não é questão que ninguém ensinou, que você não mostrou para ele, não é uma birra, tipo, vou provocar, minha mãe falou, não, eu vou lá e vou sujar a casa inteira. Não é isso, é sensorial. Né? Então, a gente realmente precisa... Tenta essas 2 estratégias, depois você me fala se alguma fez sentido para ele, senão a gente busca outras e outras para minimizar, pelo menos assim, mais emergencialmente, sabe? Para dar uma segurada nessa situação aí na sua casa, tá bom? Quem mais? A Conceição aqui. A Andréia falou da seletividade extrema. A seletividade é o mais... Nossa, eu tenho visto muita criança com seletividade, muita criança. E eles têm vindo muito para as atividades de culinária, justamente para a gente conseguir ampliar. E quanto menor é mais fácil, porque eles ainda têm tem o lúdico, né? Bem próprio da idade, a gente consegue brincar com as comidas, fazer rostinho, introduzir outras coisas brincando. Então, assim, é um universo bem rico, assim. Eu sei que bastante gente é de fora, mas quem estiver aqui por perto, me procura, a gente faz um trabalho. Não, a seletividade alimentar parece gigantesca, mas ela não é complicada de trabalhar. A gente consegue ir ampliando o repertório, ampliando a variedade de alimentos que essa criança come, a gente consegue adaptar algumas receitas para fazer, envolver essa criança no processo de fazer dentro de casa também, que daí ele, né, se apropria daquilo, daí a gente desperta um interesse maior. Raquel, eu recebi uma mensagem no privado da Andréia, ela falou, acho que ela mandou ali, ela falou, pergunta se ela faz uma dica rapidinho sobre cortar unhas para a criança que tem. Isso daqui é um horror aqui em casa também. Difícil, né? Você está sem áudio. Está sem áudio, Raquel. Maria Júlia, você tirou o áudio da Raquel.
Pronto, coloquei. Pronto. Lá na Inclusione eu sou manicure, cabeleireira, a gente faz tudo lá também. A gente tenta. É tudo uma questão sensorial também. A gente faz muita brincadeira, no caso da unha, quando é muito específico, porque o que eu recebo na Inclusione? Só para vocês entenderem, assim, eu tenho meus pacientes que são meus pacientes, que a gente acompanha aí, né, que já vem desde pequeno, aquele processo das terapias. E eu tenho outros que vêm, que já fazem terapia ocupacional em outros lugares, tem suas terapeutas, fono, enfim, todo o processo, e ele vem para mim só para algumas demandas específicas. Então, ele vem fazer um trabalho só para cortar o cabelo, vem para só cortar a unha, vem só para seletividade alimentar. Então, a gente foca só nesse objetivo, que daí o número de sessões é bem mais reduzido, porque daí eu foco só nisso. E depois ele vai embora e segue com as terapias individuais, na clínica onde ele já faz. Então, a gente atende essa demanda dessa forma. E a gente brinca com as pontas dos dedos, porque é aqui que a gente precisa de sensibilizar versus o cortador de unha. Eu gosto mais de usar o cortador do que a tesourinha de unha. Eu acho até para melhor. Eu tenho mais facilidade com o cortador e eu também acho que a gente já faz uma transição para que ele aprenda a cortar a própria unha, né? Conforme ele for crescendo. Então, assim, a gente já usa desde sempre o cortadorzinho de unha, mas é a pontinha de dedo. Então, assim, brincadeira de pontinha, aquela pipoca na panela que você tem a pula-pula pipoquinha, é para ele ir desensibilizando. Areia, assim, a gente brinca que é a hora do piano, né? E para ir sensibilizando, e no início do processo, daí passa eu a cortar a unha dele, no meio dessa brincadeira a gente corta, e a gente corta uma, no outro dia corta duas, né? E a gente vai, trabalha até que mostrar, cortar a unha de outras pessoas da família também é legal, né? Também é legal, também ajuda. Uma coisa que eu já vi uma vez numa criança é que o que incomodava ela não era nem a questão sensorial do tato, era o som da unha cortando, era o tic, tic, esse sonzinho. Para essa criança, a gente trocou pela tesoura. Daí, no caso, a mãe cortava, mas daí a gente conseguiu entender que era o som, não era a sensibilidade das unhas, do dedo, nada disso. E sim, acabou. E daí é igual água, né? Assim, foi. Então, também é uma coisa para a gente ficar legal. Eu só vi isso uma vez, mas... Sabe o que eu vejo, Raquel? Às vezes a gente desiste, né? Eu falo isso tanto, mas eu mesma desisti da unha, eu corto já dormindo do Rafa até hoje. Mas, assim, eu sei que se eu fosse bem caprichosinha e pegasse todo dia um pouquinho, eu já tinha conseguido. Aí meio que eu dei prioridade para outras coisas. Aí a gente vai dando prioridades. Não mas é o que a gente está falando de planejamento. Então, de repente, você escolhe outras brigas e deixa essa para depois, e não tem problema, não está errado. Não dá para a gente lutar com tudo, a gente só faz o que é possível. O que é impossível, a gente não faz. Né? Não adianta a gente ficar se cobrando, mas eu não fiz, mas eu que dei o banho, eu cortei a unha. Alto lá, a gente tem uma casa para cuidar, a gente tem família para cuidar, a gente trabalha fora, a gente tem outros filhos, então a gente vai fazer o que é possível. E esse planejamento serve exatamente para isso. Vamos fazer uma coisa. Pelo menos focar, né? Investir uma energia nisso, até para a gente ver um resultado. A gente também se motiva com isso. Fala, puxa, eu peguei um mês inteiro firme, agora ele veste a camiseta, show. Vamos para o próximo, então. Vamos pôr o tênis agora. Porque senão fica aquele monte de coisa e a gente só vai se frustrando. A criança vai crescendo, acaba que não aprende nada efetivamente, a gente fica frustrada porque se dedicou, se empenhou, me programei, eu fiz, não consegui. E daí não vale a pena. Daí fica chato. E não é para ser chato, é para ser legal, né? Afinal, é uma criança crescendo, aprendendo coisas no jeito dela, no tempo dela, no universo dela, mas é uma criança, né? E toda criança tem um aprendizado natural, que é a coisa mais linda que a gente consegue ver no mundo, né? São as crianças aprendendo. Então, tranquilo, Dani. Tem uma mãe ali que falou sobre o desfraude ali, uma dica ali no chat, Raquel, dá uma olhadinha ali. Deixa eu ver. A Raquel também está com a mãozinha levantada aí. Se ela quiser perguntar, gente, depois a gente podia dar. É a Raquel, não vi. Desculpa, a Raquel está com a mãozinha levantada aqui. Então fala, Raquel. Você está sem microfone, Raquel. Está sem microfone, seu microfone está desligado.
Agora tá ligado. Agora sim. Ai, prazer. Meu nome é Raquel, né? Eu tenho 2 anos que eu descobri o autismo no meu filho, né? E desde lá eu venho com essa luta com ele, né? Eu não sei ainda, como eu falo, eu sou analfabeta, então. Ele é uma criança que ele é tranquilo. O grau dele é 1, mas ele tem muita mania. Ó, o banheiro tem que ser primeiro dele. Se você for beber água, a água tem que ser primeiro, ele que tem que beber. Então, tudo é ele. Primeiro é ele. Entendeu? A comida dele ninguém toca. Ele não sabe dividir nada. Ele não se interage com os amiguinhos. Ele é muito na dele. Ele é no cantinho dele. Mas ele corre, ele pula. E o que me preocupa é a fala dele e a rotina, que eu não consigo ter uma rotina com ele. O que é que você me fala? Ô, Raquel, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Você é a Raquel que nos falamos agora à tarde? Isso, sou eu. É bom ver seu rosto, que a gente se falou. Muito prazer, Raquel. Que bom que você está aqui com a gente. Raquel, vamos lá, tem bastante coisa para trabalhar com seu filho. Quantos anos ele tem mesmo? Pequeno, 6 né? 6 anos. 6 anos. Pequeno. Primeiro, ele não vai poder fazer tudo sempre o primeiro. Você vai ter que quebrar essa rotina dele, que tem hora que você vai ser a primeira, o pai dele, enfim, alguém vai ser o primeiro. Ele no começo vai espernear, porque não está sendo o primeiro. Deixa, segura a onda, porque a gente precisa quebrar esse padrão dele. Não dá para ele crescer achando que ele é o primeiro de sempre, de tudo, né? Porque daqui a pouco ele vai crescer, daí quando ele eventualmente não for porque o colega da escola, porque aconteceu alguma situação lá, ele vai ficar nervoso e vai bater. Né? Vai bater, vai se jogar, enfim, vai ter um comportamento que não é legal. Então, essa é a primeira coisa. Daí, a minha dica é que você comece isso dentro de casa, porque daí ele está num ambiente seguro e protegido com vocês e ele vai entender. Então, assim, intercala. Começa devagar. Então, assim, começou o dia. Ele foi o primeiro a tomar o café da manhã, ele foi o primeiro a se trocar, ele foi o primeiro a entrar no banheiro, ele não é o primeiro a almoçar. Daí você faz seu prato primeiro, depois ele faz o dele. Vai espernear, deixa lá, porque ele vai estar com fome, ele vai comer em algum momento. Deixa lá. E também se pular essa refeição porque ficou esperneando, não vai morrer de fome. Logo mais no meio da tarde dá um lanche, sabe? A gente precisa ser um pouco mais fria nesse sentido, sabe? E assim vai fazendo. Então, no primeiro dia, uma vez só, ele não vai ser o primeiro, você vai fazer outra coisa. No segundo dia, uma vez de novo. No terceiro, no quarto, daí 2 vezes. Daí você tem que ir trocando também. Se você toda vez trocar só pelo almoço, por exemplo, ele vai começar a ficar rígido no almoço. Daí ele vai achar que só no almoço ele não é o primeiro. Então, um dia vai ser no café da manhã, outro dia vai ser no almoço, outro dia vai ser na hora do banho, outro dia vai ser na hora de pôr a roupa. Vai trocando isso. É importante que ele aprenda sobre flexibilização. Né, que ele, pelo que você conta, ele parece ser bem rígido, né, com as rotinas, tudo. Ele é rígido, tanto assim, que tudo é ele não, os brinquedos dele, ele arruma tudinho, ele tá fazendo fono e psicólogo, mas ela até chamou, mãezinha, vamos bagunçar um pouquinho os brinquedos, porque ele é muito organizado. Ele saiu da fralda, ele tinha 3 anos, tudo ele quer fazer, ele quer ser independente dele. Ele quer passar manteiga no pão dele, ele quer colocar o leite, ele quer se arrumar, ele quer ser independente dele, tudinho. O que não é ruim, a gente só não precisa deixar que ele fique rígido nisso. Ao ponto de um dia, se for você que fizer o leite dele, ele ficar nervoso, ficar bravo, ficar desorganizado. Então, é só esse cuidado. Então, às vezes, você de propósito, aproveita o ambiente da casa, que é um ambiente seguro, quebra a rotina dele. A questão dos brinquedos, a gente tem que usar a nosso favor. Que bom que ele arruma tudo, que o quarto fica em ordem, que fica excelente, na verdade, né? Mas, na hora que ele for brincar, ele tem que permitir aquela baguncinha, pelo menos daquele joguinho ou daqueles carrinhos que ele pegou para brincar. E assim, brinque junto, sem chamar muita atenção para
nem para bagunça, nem para o comportamento dele, porque ele vai ficar incomodado. Continua brincando normalmente. Já pegou os carrinhos, tô fazendo uma pistinha, olha o barulho do carro, brincamos. Filho, agora pode guardar, né? A gente já terminou essa brincadeira, vamos escolher outra? Aí deixa ele guardar, porque na verdade é a hora que ele vai se organizar de novo. Daí ele vai aprendendo a se remodular quando ele se desorganiza, porque isso vai acontecer na vida dele, né? Quanto mais rígido ele ficar, pior vai ser o desenvolvimento dele, principalmente de adolescência e vida adulta. Né? Então, e outra coisa, Raquel, ele tem, eu acho que ele está com, como é que se diz, com ansiedade, porque assim, ele almoça aquele pouco, aí ele sobe, aí ele começa a correr, ele começa o mundo dele, ficar no mundo dele, correr, brincar, aí depois ele volta, ele quer comer, ele quer papão, ele quer, então eu acho que assim, ele está com ansiedade, é uma ansiedade assim, sabe, que eu não sei te explicar. Uhum. Então, eu percebi. Pode ser ansiedade, pode ser compulsão alimentar. Daí era legal você marcar uma consulta num psiquiatra, até para identificar isso bem cedo, para a gente também já intervir bem cedo, antes que isso vire uma bola de neve, porque é o que vai virar, tanto a ansiedade quanto a compulsão alimentar. E pegando agora pequenininho do comecinho, a gente já consegue intervir, consegue entender o que é exatamente, consegue intervir para isso. O que é essa compulsão alimentar? O que é? Como assim que é? Compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico, é uma doença onde a criança ou o adulto não consegue parar de comer. Ele quer comer, quer comer, quer comer. Então, não ele quer comer. Isso. Começa a engordar, começa a descompensar os exames clínicos de colesterol, de açúcar, enfim. Né? É um diagnóstico, né? É um transtorno que é comum, né? A gente está falando das nossas crianças nessa esfera da psiquiatria, é comum, muito comum, mas tem tratamento, tem intervenção, daí a criança não precisa ficar sofrendo com isso, porque ela não tem controle. Não é uma coisa que você... Não, ele não tem. Ele não não é que tem. fala, não pode, olha, você já comeu. Quando você pega uns jovens mais velhos com a compulsão alimentar, eles até falam, eu acabei de estar com fome? Não, mas está comendo. Quer comer. Né? Ô, Raquel, tem duas mães aqui. Eu só vou comentar o negócio da compulsão, sabe? Para outra Raquel também. A compulsão, por exemplo, do Augusto, essa semana eu percebi que se eu colocasse uma atividade em sequência da outra e não deixasse ele muito ocioso, ele não invadia a geladeira a forma que ele invade quando ele está parado, quando ele está sem atividade. Se ele tiver um planejamento das atividades do dia antes, saber o que ele vai fazer, hora a hora, minuto a minuto, diminuiu, eu percebi, porque ele está com endócrino, nutricionista e psicólogo para isso. E nós percebemos que se a gente planejar minuto a minuto, hora a hora, e não deixar ele ocioso, a ansiedade diminui e ele esquece da comida. O que traz a compulsão para ele é a ansiedade. O que traz a ansiedade é não ter planejamento de hora a hora. Uhum. Como é seu nome? A mãe Larissa. Larissa. Então, ele, quando ele está na rua, ele não faz questão. Quando ele está no colégio, ele não faz questão, ele come aquele tanto que como se diz, a servente coloca, mas ele estando em casa, toda hora ele quer comer. Ele desce, que a gente mora em cima, ele desce, ele abre a geladeira, ele quer papão, fé, papão, fé, papão, fé, qualquer coisa, se tiver, ele quer, ele vai, às vezes ele arrota, se a gente sabe que ele está cheio, mas ele quer, mas é só dentro de casa. Quando ele está passeando, ele não faz questão de comida.
Eu acho que é isso que ela falou. A ansiedade dele, quando ele fica muito ansioso, ele desespera, ele se desespera. Ele se desespera, ele quer comer, ele pega um biscoito, ele pega um salgadinho, ele quer pão, ele desce, ele fica e sobe, desce, sobe. Então, aquilo assim, eu fico me perguntando, meu Deus, o que é que eu faço? E eu fui na psiquiatra dele, entendeu? E eu não falei. Eu falei para o pediatra, mas não falei para ela. Então, você volta lá, fala para ela que ela vai conseguir, com certeza, fazer um bom trabalho em relação a isso, que seja, como a Larissa falou, a questão da rotina, né? Que também, se for realmente a ansiedade o principal, a rotina ajuda bastante. A gente só precisa cuidar para não transformar numa rigidez aí de rotina. Mas a gente acha um equilíbrio do médico, com os terapeutas, acha um equilíbrio e minimiza esse comportamento também, né? Não é só. Vamos ao chat, vamos voltar. Eu estou vendo, Dani, não sei se você está acompanhando, tem muita pergunta. Tem a Kátia, tem a Cida. Kátia e Cida levantaram a mão também. Se quiserem fazer a pergunta, Kátia ou Cida, né? No chat está cheio também, mas... eu me perdi no chat de tanta coisa, assim. A gente parou lá na Edna, no chat. Posso falar, Cida? Boa noite, Raquel, Larissa, Dani. Boa noite. Então, eu queria tirar uma dúvida, não é nem questão de dúvida, é saber o que fazer. No caso do meu filho, ele tem muita dificuldade na questão de calçar o tênis, né? E ele reclama, ele fala que está apertado, que está suado o pé. Na última terapia, foi hoje mesmo, ele entrou em crise, porque ele não queria, e a terapeuta forçou, né, no caso, ele forçou que ele colocasse o calçado no pé, ele reclamando do suor, e resumindo, ele entrou em crise e ficou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A crise que ele teve, sabe? Então, eu gostaria de saber o que eu faço, porque na maioria das vezes, na escola, eles aceitaram, o ano passado, que só na educação física foi combinado que ele usaria o tênis. E aí, após a atividade física, ele colocaria a sandália. E ficou assim. Só que agora, ele não aceita no tênis de forma alguma. Tá. Quantos anos ele tem, Cida? Ele tem 5 anos. Aconteceu algum incômodo, não. Ele já tem essa sensibilidade com o tênis que já vinha. Agora, na verdade, eu acho que a gente está falando de um trauma, porque ele não quer pôr mais o tênis, porque até então era negociável na educação física, que é importante, a gente sabe que é, tal. Eu voltaria o processo lá para trás. Então, ok, vamos só passando a linha. E na aula de educação física, que é onde ele já aceitava calçar o tênis, tenta mudar o modelo do tênis, tenta mudar a meia. Já fez tudo isso? Tentei, nossa, e ele reclama muito a questão do suor. O verão, ele odeia calor, ele já reclama que não quer sol de jeito nenhum. Não só pela questão do pé, que transpira muito, mas também a questão do corpo, né? Toda hora ele quer banho frio, mas no pé a sensibilidade é maior. Não suporta que fique suado de forma alguma. E com o tênis é mais difícil. Porque o tênis realmente esquenta o pé, né? Assim, na prática é essa. A pediatra já avaliou se ele tem um aumento da temperatura corporal real? Então, ainda não. Mas ele transpira muito. Então, pergunta para ela, porque às vezes, na verdade, ele está desregulado, ele está com uma alteração metabólica, e daí a temperatura dele é mais alta do que deveria, e daí dá toda essa sensação. E daí, na verdade, o tênis que a gente está focando é um reflexo desse mal-estar que ele sente por esse calor excessivo, e vai precisar de intervenção para, né, para regular isso. Ou não também, às vezes você vai olhar, não é realmente sensorial dele. Mas vai ter que voltar. Eu primeiro veria isso antes de continuar brigando com o tênis, porque ele está sofrendo.
claro, se você disse que hoje ele entrou em surto, olha o tamanho de desespero para uma criança de 5 anos. Eu não colocaria um tempo da força nele. Eu fiquei muito chateada porque a terapeuta não deixou que eu intervisse, porque eu vi que ele não estava com birra, ele estava em crise. Exato. E ela não deixou de forma alguma, pegou ele, levou para a sala, e ele tirava, gritava. É um aprendizado, assim, quando você coloca a criança numa situação que ela vai, tem que fazer. Não tem, calma. É só uma criança, ele só tem 5 anos e ele está incomodado. Na verdade, quem está sofrendo é ele, não somos nem eu, nem você, nem o professor de educação física. É ele. E ele, assim, ele já conseguiu dizer desse mal-estar real que ele tem, dessa temperatura, do calor que ele sente, específico dos pés. Eu primeiro investigaria isso. Volta na sua psiquiatra, na pediatra, ou no neuro, enfim, o médico que acompanha ele, fala sobre isso e pede para que ele faça exames para identificar primeiro a temperatura corporal, para eliminar isso, porque se for isso é um caminho, se não for isso, daí é um outro caminho que a gente tem que fazer com ele. Daí, se você quiser, depois que você passar por essa consulta, me procura, daí a gente alinha, se for outra coisa, enfim. Mas até a consulta, eu não brigaria mais com isso. E ele fala nitidamente que tá incomodando, ele questiona, fala do suor, ele fala que tá suado, igual barulho. Barulho também ele fala. Porque eu entendo a importância de usar o tênis na educação física, eu entendo isso, concordo com isso, a gente preserva o corpo, as articulações, maravilha, mas ele tem 5 anos, ele não está fazendo um exercício de alto impacto na escola que vai prejudicar o joelho dele, assim, sabe? Pode ser maleável, né? Exato, acho que dá para segurar um pouquinho para a escola entender que a gente está investigando uma possível dificuldade clínica, e assim que isso tudo for sanado, a gente revê essa história da educação física. Porque ele vai estar sofrendo, e eu acho que não vale a pena sofrer. Muito pequenininho, né? Nossa, ele chorou, ele entrou em crise, então assim, hoje passou o dia todo literalmente chorando. E à noite não sei nem como vai ser, porque quando fica assim, costuma ficar uns 2 dias totalmente desregulado. Então é horrível. E eu me senti muito mal como mãe por não poder... Raquel e Cida. Oi, Xará. Raquel e Cida. O que é uma crise? Eu não sei o que é uma crise no autista. Eu não sei o que é. Eu só sei o que é a birra. Mas uma crise eu não sei. Raquel, nós vamos fazer nós vamos ter que fazer 2 lives, uma para minha função executiva e a outra para sua crise. Mas no canal, né, Larissa, a gente tem 3 vídeos sobre crise que a Cris, a mãe da Milena, fez excelentes. Depois você chama lá no grupo que a gente põe os links para você assistir. A Maria Júlia vai pôr o link aqui do YouTube do Terapia de Mães Atípicas. Você entra lá. YouTube, eu agradeço. Terapia de Mães Atípicas. Uma vez. Põe aí o link, Maria Júlia. Muito, que ele soluçava e aí eu não sabia o que era. Será que era uma crise? Pode ser. Crise, na verdade, assim, de forma bem resumida, é quando eles não têm controle. E não para sozinho, não é uma questão comportamental. Isso, ele chorou muito, chega, ele ficou vermelho, e a gente acudia e eu não sabia o que fazer, entendeu? Aí eu perguntei se era várias mães e várias mães disseram que era uma... Bom, a gente vai marcar essa live da crise e vamos falar bastante dessa diferença de crise e de birra. Obrigada, tá? Imagina. Só para a Kátia, gente. Todas as mães vão perguntar, porque eu fiz uma propaganda da Raquel lá no Terapia de Mães, coloquei sua foto, seu Instagram, falei que você era maravilhosa, aí elas vieram tudo para cá na sexta-feira, eu tô achando ótimo, porque eu não tô saindo mesmo de casa, né? Acabei de sair da Covid, mas também já voltei do espetinho, né? Também fui já no espetinho hoje, tô com compulsão alimentar, eu acho. Vamos, compulsão de falar também.
Kátia Miranda agora vai perguntar, e a gente... Ana Raquel, os seus meninos já estão dormindo, né? A gente pode ir respondendo aqui, né? A gente vai... Você está participando, parceira nossa, vamos deixar as mães perguntar. Kátia pergunta, e a gente parou lá na Edna, no chat, viu, gente? Boa noite. Kátia, cadê você? Fala aí. Boa noite. Tá. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas. Eu queria Boa muito noite. saber, eu tenho dúvidas em relação a... Meu filho tem 10 anos, e desde sempre eu percebi que ele tem essa dificuldade na parte do uso do vaso sanitário, né? Então, ele passou 2 anos para poder conseguir fazer o xixi, e o cocô foi aos 9 anos que ele conseguiu fazer o cocô no vaso. Mas, ainda ele, tipo assim, ele está no horário dele fazer, né? Ele está com vontade de fazer, mas ele prende, né? Aí eu percebo, assim, aí eu digo, filho, está na hora, não é verdade? Aí ele vai para o vaso e faz. Só que toda vida ele suja a roupa, né? Suja um pouquinho porque ele prende. Aí a minha pergunta é, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Para ajudar ele a ir logo, né? Antes, é raro, às vezes, que ele faz sem sujar a cueca ou o short. Uhum. Como você tem um horário que você já sabe que é o horário dele, pega ele meia hora antes e já vai para o banheiro. Mas não assim, vamos para o banheiro fazer o cocô. Mas assim, vem me ajudar aqui no banheiro. Melhorou, vamos ficar no banheiro, vamos fazer alguma coisa aqui comigo, vamos lavar os dentes. Aí você já entra nesse universo banheiro, ele já vai se tranquilizando que ele já está dentro do banheiro, e assim a gente talvez com mais facilidade faz com que ele use o banheiro quando realmente dali a poucos minutos estiver na hora mesmo de fazer o cocô dele. Eu gosto muito desse recurso de brincar no banheiro. A gente realmente vai para o banheiro para brincar, não para usar o banheiro, mas para principalmente se familiarizar, para ficar perto da privada, para ficar perto da pia, para ficar perto da torneira, que às vezes não quer lavar a mão, para brincar nesse espaço, para ser também um espaço comum, né? E não é a sala para brincar e o banheiro é para fazer xixi, o banheiro tem regra, o banheiro tem tal banho. Não, o banheiro também é para brincar, o banheiro é um lugar normal, o banheiro é um lugar tranquilo, o banheiro é um lugar que eu posso frequentar normalmente. Então, uma hora que você vai tomar banho, deixa ele lá sentado com um tablet, com um jogo, com alguma coisa ali no banheiro, daí ele vai desconstruindo esta coisa do banheiro, porque parece que está muito associado para ele banheiro, cocô, banheiro, cocô. E como ele já vem com essa dificuldade, tanto que ele demorou 9 anos para conseguir fazer, então, assim, o banheiro deve ser aversivo para ele. Então, começa a frequentar mais o seu banheiro. Não vamos fazer nada? Vamos sentar ali no banheiro para jogar um jogo, para fazer alguma coisa. E ele vai desconstruindo o que na cabecinha dele ele construiu de aversivo de banheiro, né? Para que daí eu faço demais isso aí, eu faço demais. Não é. sei mais o que é que eu faço. Tá no Às vezes ainda não é a hora dele também, Raquel, porque a criança está pronta mesmo. Às vezes a gente acha que ele está, mas ele às vezes não está também. É complicado essa fase, hein? Gente, assim, eu estou olhando de fora, tá? Não conheço os serviços, né? Mas, assim, olhando, se eu for avaliar a questão cocô agora, só nesse 1 minutinho que a gente conversou, para mim tá ok, porque ele está fazendo no banheiro. Né? Ok, suja a roupa, não está perfeito, mas agora é uma questão de refinar o processo. O mais difícil, ele conseguiu fazer. A Maria deu um pulo de alegria. Exatamente. Então, assim, parabéns para você. Demorou 9 anos, mas você conseguiu. Ele já faz o cocô no banheiro. Agora a gente vai refinando, né? A questão para não sujar a cuequinha e tal, mas ele faz cocô no banheiro. Se a gente for pensar em AVD, nota 10, ele faz. Fim. É o mais difícil que você já fez. Tem uma mamãe que perguntou no chat sobre o limpar, né? Limpar é outro processo também que é devagarinho, que vai ensinando passinho a passinho, né, Raquel? Eu costumo ensinar o limpar o bumbum, se for só a questão do limpar, tem criança que não quer pôr a mão, nem chegar perto do bumbum, porque vai sujar, porque não pode relar, como se fosse ficar
absurdamente sujo, não vai ficar. Eu começo a ensinar pegando bastante papel, bastante, não exagero, mas bastante o suficiente que ele fique tranquilo de que não vai sujar a mão dele. Daí ele vai lá e passa no bumbum uma vez. Daí eu ensino ele a olhar. Se o papel estiver sujo, significa que ele tem que jogar fora, pegar outro pedaço de papel e limpar de novo, até esse papel estar limpo. E daí eu vou entender que o bumbum está limpo, daí ok, daí ele pode guardar, daí ele pode levantar e ir embora, né? Mas também, é fazer. E depois ainda tem que ensinar a jogar no lugar certo, porque faz isso aí não joga dentro. Depois ensinar a colocar virado para baixo, tudo passo a passo, coisinhas, né? O lixo, a gente falou no comecinho da questão de adaptação. O lixo é um recurso que a gente consegue adaptar. Porque de repente a gente tem em casa aquele lixinho de pedal, você tem que apertar com o pé para erguer, né? De repente isso está complicando a vida, né? Essa esfera, né, Dani, de colocar no lixo, pelo menos no lixo. Então coloca o lixo aberto, sem tampa. É o ideal para o banheiro? Não, não é o ideal para o banheiro. Mas ou a gente briga para jogar no lixo, ou a gente briga para se limpar. Eu prefiro brigar para se limpar. Depois que ele se limpou, já com independência, que você não precisa mais ficar falando, ele já entendeu o processo, ele se limpa, daí a gente troca o lixo. A gente complica a parte 2. Daí põe o lixo que você quiser, ensina ele a abrir, mas se a gente complicar para limpar, complicar para jogar no lixo, complicar, daí a gente complicou, daí ele não vai querer fazer, ele desiste e vai embora. Não quer. E eu vejo por aqui que é muito comum as crianças falando em limpar o bumbum, tem muitas que não querem se limpar, para nem pôr a mão, porque cresceu com aquela história. O meu, Raquel, ele não se limpa. Ele não se limpa, ele tem nojo, ele não suporta papel higiênico, é lencinho. Lá. Não, mas até se eu não consigo, ele não consegue, ele não, ele chora, ele não se limpa, ele tem nojo. Uhum. Não, mas ainda se ele faz com lencinho, Raquel, tá ok, tudo bem, pelo menos ele se limpa sozinho. O duro é aquela criança que não quer se limpar. Fica com as mãos para cima esperando alguém ir lá e limpar o bumbumzinho dele. Daí essa criança a gente tem que trazer para a consciência, assim, é o seu corpo, você se limpa, você... Não, ele não se limpa, ele vai pro banheiro com o tablet, ele faz tudo, ele fica lá sentado, ele liga aquele tablet dele, ele bota os desenhos dele, mas quando é para se limpar, ele sai correndo, mamãe, papai. Aí ele não se limpa, a gente já fez, eu já cansei de fazer. Meu filho é assim, ó, que limpa, ele só olha, não. Aí a gente limpa ele. O único problema que ele tem é esse. Então agora, a próxima vez que ele fizer o cocô, que ele te chamar no banheiro, que ele vai falar não, você vai falar sim. Esteja com tempo, fecha a porta e fica lá bem plena esperando ele se limpar. Ele tem condição, ele sabe fazer, ele não quer fazer. Sabe. E ele, por que ele tem nojo. Eles têm que entender que algumas coisas eles não têm escolha, não é querer ou não querer. Porque daqui a pouco ele vai fazer 16 anos, ele vai querer um carro. E aí? E com 18 ele vai pedir um helicóptero. E aí? Então não é querer ou não querer. Tem coisa que tem que fazer. Assim como ir para a escola, tem que ir. Mas eu não quero. A gente deixa de levar, porque criança não quer, né? Alguns dias a criança não quer ir para a escola, daí ele não vai? Não, ele não tem opção. E cuidar de si, a gente tem que mostrar para ele que ele também não tem essa opção. Eu cuido de mim, você cuida de você. Isso que a gente cobre de acordo com a idade dele. Então, assim, limpar o bumbum para a idade dele, tá ok. E assim, sujou a mão, lava. Pega mais papel, usa o lenço umedecido, lava. Se quiser entrar no banho, lava. Faz o que quiser, mas você vai cuidar do seu corpo. Ainda mais ele que gosta de tudo tão limpinho, tudo tão... Tem que se limpar. Então, isso, ele tem nojo. Fica firme e não... Milena, quer fazer sua pergunta, Milena? A Milena levantou a mão, a Silvânia. Boa noite, Raquel. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Eu queria aproveitar, Raquel... Oi, Milena! Oi! Eu queria aproveitar que vocês estão nesse assunto de limpar, né? De se limpar no uso do banheiro. Meu filho, Guilherme, tem 10 anos
e agora tem uma semana mais ou menos que a gente conseguiu vencer essa sensibilidade ao nojo. Só que daí, Raquel, a dica que eu queria era assim, como trabalhar, porque o que eu percebi, ele está tentando, ele se limpa, mas ele tem uma falta de flexibilidade, eu acho que seria a forma mais adequada, que ele chega até um tanto, mas sabe aquele pouquinho que fica no final que ele não consegue chegar. Então, eu tenho tentado trabalhar com ele alongamento dos membros superiores, a gente está trabalhando bastante essa parte de rotacionar quadril para que ele chegue, mas aí queria saber se teria mais alguma dica sobre isso, e mudando só um pouquinho de assunto, mas aproveitando aqui, como trabalhar essa sensibilidade de cortar a unha dos pés, porque aqui a gente venceu a unha das mãos, ele não chora mais, mas no pé ele tem muita, mas muita sensibilidade. E no cabelo eu percebo que varia de mês para mês. Alguns meses que ele está mais regulado, a gente consegue cortar o cabelo de uma forma mais tranquila, e outros meses não. Então, eu tenho tentado trabalhar com ele a previsibilidade. Então, eu seguro a maquininha e conto 1, 2, 3, a mamãe vai encostar, e daí eu encosto. E daí a gente corta, daí eu espero, eu sempre fico conversando com ele, a mamãe entende que talvez ele não é oralizado. Então eu falo, talvez você esteja sentindo dor, eu sei que é um incômodo, mas a gente precisa. Isso é uma coisa que a gente não tem um acordo, né? Tem coisas, como você falou, que não tem como ser evitado, tem que ser trabalhado. Eu queria saber se está certo e como trabalhar esses 3 pontinhos com ele, fazendo um favor. A questão do se limpar, você está perfeita nos alongamentos, acho que vai ajudar bastante, alongamento de membro superior, alongamento das cinturas, né, que vai favorecer, né, todo esse movimento para ele realmente alcançar. Acho que por hora é isso, porque ele já faz o movimento, ele já até consegue se limpar, só precisa mais um pouquinho, né? Se ele tem essa consciência, né, que ele precisa melhorar, entre aspas, assim, né, para se limpar. Você já viu aqueles vídeos de escola infantil, que eles colocam 2 bexigas atrás da cadeira, que é justamente para criança... Eu vou tentar achar no YouTube para pôr para elas, Raquel. A gente colocou uma vez no grupo, vou tentar achar para pôr amanhã. É uma brincadeira, mas que favorece o movimento. Daí ele mais vezes ao dia a chance dele fazer este movimento do que só na hora que ele faz o cocô. Então pode ser, se você achar que cabe para ele, que ele vai gostar e vai ser divertido, porque na verdade é para ser divertido, né? Pode funcionar, mas eu acho que o alongamento é essencial. Eu não sei se você faz sozinho, ou se está com a orientação de um fisioterapeuta, de um educador físico, porque às vezes tem uns alongamentos mais específicos que vão ajudar ainda mais a realmente alongar e ampliar a amplitude de movimento, na verdade, que é o que ele precisa, né? Então... na verdade, assim, só eu e meu esposo mesmo, a gente tenta fazer aqueles alongamentos de colocar o braço para trás, de erguer, então eu coloco um cabo de vassoura, e aí peço para ele segurar aqui atrás, e daí a gente estica, usa a bolinha, assim, para ele rotacionar de um lado para o outro. E daí uma coisa que eu usei para tentar treinar esse chegar aqui atrás, ele gosta muito de bala. Então a gente usa isso como reforço. Então à tarde, por exemplo, a gente está fazendo alguma brincadeira, eu prendo uma bala na cadeira, na parte de trás, para que ele tente chegar com a mão lá atrás para que ele consiga pegar a bala. E aí isso também eu acho que tem ajudado um pouquinho nesse ponto, né? Sim, com certeza. E que bom que ele participa, né? Que ele curte essas coisas que vão só favorecendo o desenvolvimento dele. Muito legal. E só da unha do pé, Raquel? Tem alguma dica? Qual processo você fez com a unha da mão? Você precisou fazer de sensibilização? Tudo ou ele foi tranquilo? Ele foi aceitando com o tempo, daí eu fui explicando e eu uso sempre o contar. 1, 2, 3 e corto. 1, 2, 3 e corto. E a gente também usou, por exemplo, ele queria o vovô, que ele ama o vovô. Então, você quer o vovô, mas a gente precisa cortar a unha antes de ver o vovô. Então, foi mais fácil. Agora, com o pé, ele tem até a aflição de a gente tocar no pé. E ele anda descalço? Bastante. Mas aceita tênis também, normal. A gente não tem problema quanto a isso.
Como ele aceita super bem as brincadeiras que vocês fazem, eu brincaria com os dedos dos pés, porque se ele já anda bastante descalço, a questão não é pé, de uma maneira geral, a questão é dedo. E principalmente a parte superior, onde está a unha, que é, na verdade, a parte que não encosta em nada. A gente sempre está com a sola dos pés, tá? Então começa a estimular a parte de cima, brincando, de repente no próprio alongamento, que está objetivando outra coisa, fala, agora vamos alongar o dedo do pé, mas na verdade o objetivo é que você está segurando aquilo, você pode passar um creme, um gelzinho mais gelado, um álcool, que a gente está aí com álcool a toda hora, joga, assopra, sente o geladinho, mas precisa brincar agora com a parte de cima dos dedos do pé dele. Brincar, estimular, com o que você quiser, na verdade. Varia a temperatura, varia a textura, e daí eu acho que você vai ganhar bastante desenvolvimento nisso, e perfeito o que você está fazendo, de 1, 2, 3 e já, 1, 2, 3, vamos lá, né? Porque assim, eu acho que quando você regula ele se organiza e espera aquilo, não é nada no susto, não é nada para ficar nervoso, né? É só o que tem que fazer mesmo. É só para tentar dar uma previsibilidade mesmo para ele, né? Que eu acho que isso é o que para eles é mais significativo, né, Raquel? Exato. Maravilha. Mas muito obrigada, viu? Deus abençoe. Bem. Vamos passar para a Silvânia agora, gente. Porque senão daqui a pouco a gente não responde todo mundo. A Raquel tá, ainda bem que a Raquel tomou energético, tá aí firme, forte, todo mundo animado aqui. Vai lá, Silvana. Silvana é amigona nossa, tá em todas as nossas lives. É tão bom estar falando com vocês. Eu tava com saudade já de vocês. E a ideia da brincadeira é legal, né? Sim, deixa eu falar a minha dúvida. É assim, Raquel, se o Kleber já tem 15 anos, aí a gente ensinou ele a fazer a higienização depois do cocô. Foi muito trabalhoso ele chegar até a parte do cocô, mas não deu falar isso. Hoje ele já faz xixi no vaso, ele faz o cocô. Só que na hora que ele termina, ele já se acostumou a lavar o bumbum. Aí eu ensinei ele a usar, eu já deixo até um sabonete líquido que ele bota na mãozinha, porque para ele pegar o sabonete é difícil, ele bota na mãozinha e ele lava. Aí lava mais de uma vez, que ele não quer que fique fedendo, nem a mão nem o bumbum. Se ele botar, vem cá. Agora, assim, a pergunta é a seguinte, a minha dificuldade vai ser essa. Tudo bem, em casa, ele faz o cocô e vai para o banho. Beleza. Quando eu precisar fazer esse cocô fora, né? Assim, essa questão de ensinar ele a se limpar. Se ele já está acostumado a lavar o bumbum. Mas ele tem consciência disso? Ele entende essa dificuldade que ele precisa lavar, porque ele quer ficar limpo? Porque daí a gente tem que trazer isso para a consciência. Ele tem consciência que precisa lavar, que ele sabe que está sujo, que está fedendo. Ele não gosta de estar fedendo o bumbum dele. Isso ele já tem. Se ele fizer cocô fora, na casa da avó, na escola, em outro lugar, ele sabe que ele entende que ele vai ter que usar um papel, ou ele não vai fazer o cocô. Eu nunca ensinei ele a usar o papel. Tá. Eu acho que isso aí você vai driblar na raça. O dia que isso acontecer a primeira vez, que você vai chegar falando a verdade para ele e falar, olha, Kleber, a gente está aqui nesse lugar, a gente não está em casa, não tem chuveiro, não tem sabonete líquido, não dá para lavar. E aí? O que você quer fazer? Raquel, tu acha que seria interessante eu ensinar, a gente começar a adaptar e usar, mas tem todo canto, tem duchinha também, né? Porque se ele começar a usar a duchinha, ele lavava o bumbum sentado, né? E resolvia limpar com papel, né? Mas nem todo banheiro tem duchinha, né? Assim, nesses de escola, nesses cantos assim, né? Ou você pode começar em casa, conversando, como ele já tem 15 anos, você pode conversar com ele. Você fez o cocô? Fala, Kleber, vamos usar o papel, pelo menos para você aprender, faça só uma vez. Porque se algum dia a gente não estiver em casa e não tiver o chuveiro, como que você vai fazer? É importante você aprender. Porque ele é grande. Começar a ensinar, né? Daí você já ensina em casa. Ele passa uma vez só e entra no banho. Daí vai lavar do jeito que ele está acostumado. E toda vez faz isso. Ele faz sozinho. Ele vai lá e pega o sabonete, bota na mão, e se ele já aprendeu. Aí eu tenho algum chutar para ele tomar banho, se ele já faz. Agora a questão, eu penso nesse fora, né? Nesse ambiente fora, né? Não necessidade de falar como pode ter essa conversa com ele, né? Num dia, por exemplo, que vocês vão viajar, que você sabe que vai acontecer um pouco fora,
pelo tempo que você vai ficar fora, e fala para ele num dia que nem é na hora dele fazer o cocô dele, falar, Kleber, vamos para o banheiro? Não precisa nem tirar a cueca, assim, mas pega o papel, entende o movimento, veja como que passa, porque a gente vai estar num lugar e não vai dar para tomar banho. Então é melhor você aprender, você saber. E ele tem condição com 15 anos. Ele já faz tudo isso, acontece que ele tem novo, né? É que nós estamos com o Kleber para ele enxugar as costas. Ele já está fazendo água, porque ele tem essa dificuldade, ele enxuga o rosto, as pernas, ele é muito grandão, né? Aí eu botei até uma cadeira para poder botar a perna, para poder, porque se abaixar é muito ruim, né? Você se abaixar para enxugar a perna. Aí ele enxuga, bota o pezinho na cadeira aqui, no banquinho, no vaso, para ele enxugar a perninha, né? Para depois enxugar a outra. Mas as costas não tem muito difícil. Tá com o tempo que nós estamos treinando, ele passar a toalha nas costas, né? Isso. Aí você falou nesse momento, eu ia perguntar a coisa, mas como você respondeu a questão da unha, Kleber só corta unha de pé e mão dormindo, e tem que estar dormindo pesado, porque ele puxa. Olha só. É o mesmo trabalho sensorial da unha. A hora que você achar, porque assim, se por hora tá resolvendo o seu problema, cortar com ele dormindo, ok. A hora que você achar que deve mexer nisso, a gente vai ter um trabalhão, mas a gente está aí para trabalhar. Eu queria mexer nisso, porque assim, porque a gente é doido, nós já estamos ficando velhos, a gente não aguenta, morrendo de sono, de madrugada, 2 horas tem que se acordar para cortar o unha desse menino. Eu queria facilitar isso aí. Essa que você falou, é a gente tentar usar creme, como é que você está falando com a mãezinha aqui nesse momento. Isso. Usar creme, usar álcool, são texturas diferentes, areia, uma massa que ele amassa com a mão, até uma receita, não sei se ele faz uma receita de pão com você, e aquilo vai ter que estimular, até porque isso é hipersensibilidade, sensorial mesmo, mas a gente desconstrói isso, e como ele já é grande, você pode até dizer para ele, se você acha que ele entende, falar, Kleber, agora a gente tem que aprender a cortar a unha, a gente tem que cortar a unha. Não deixa de jeito nenhum, ele não deixa, até a terra tentou, ninguém consegue. Eu vou tentar essa opção que você viu, vou tentar desensibilizar, tentar fazer mais coisas, né, com a mãozinha dele, com as unhas, para ver se ele consegue, né, liberar mais. Não deixa ele puxar a mão e puxa, é dormindo e puxando. E não é nenhuma, nem 2, nem 3 vezes esse trabalho. Você vai fazer um trabalho por bastante tempo para ele conseguir. De repente, se você consegue filtrar se isso está funcionando, assim, pelo menos em que grau que já está de desempenho, quando você começar a cortar de madrugada, por enquanto, e ele parar de puxar. Daí você já vai ter um sinal que, opa, algo mudou. Então pronto. Essa versão. Daí você tenta, daí a gente muda de fase para tentar fazer com ele acordado. E muito obrigada, Silvânia. Deixa eu falar. Tem uma pergunta aqui, tem até uma pergunta aqui, falando de eletrônicos, né? Do uso de eletrônicos. Engraçado que perguntam sempre isso no grupo, e tem uma pergunta aqui no chat agora, Raquel. A questão dos eletrônicos, por exemplo, o Augusto, eu nunca fui lá e tirei. Ele gostava muito de galinha pintadinha, de cocoricó, de... Qual que era o outro, Augusto? Amigãozão. Amigãozão. Ele gostava muito disso. Eu nunca fui lá e tirei, porque eu tentava ser o menos invasiva com ele possível. Então, assim, Raquel, depois eu queria que você falasse se eu estou errada e desse a sua opinião aí para as mães, que é o que eu escrevi um dia no grupo para elas. Deixei, e foi natural. Ele foi enjoando e foi procurando outras coisas, como uma criança, mais do que uma criança típica, eles enjoam e sabem quando deixar de fazer. E hoje, ele só usa para o hiperfoco dele e quando ele quer se autorregular. E o que foi legal, que ele aprendeu a pesquisar. Então, hoje, quando ele está aqui, viu, Raquel, para te ver. Então, hoje, quando ele está aqui, ó. Oi. Um beijo. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, hoje, ele usa para ele se autorregular. Então, o que é o hiperfoco dele? É viagens, hotéis, teatros. Então, ele vai lá, preenche
o Google, procura tudo de teatros, tudo de hotéis, faz a pesquisinha dele, descansa, relaxa, larga lá e vai fazer outra coisa. Então, eu acho que foi muito natural, não foi nada assim, ó, sabe, de ter que tirar. Então, não sei, Raquel, se foi uma sorte, se é assim mesmo, como é que vocês fazem isso aí, né? Eu acho que foi sorte a sua, amiga. Se foi sorte. Eu acho que não, porque eu vi que aconteceu com os meus sobrinhos que não são autistas. Mas eles são grandinhos? Eles são grandinhos ou pequenos? Não, crianças. Ninguém marcou hora, ninguém marcou nada, e então eles desistiram de usar, entendeu? E nós não precisamos. E o que foi legal? Eu falo isso muito. Foi muito legal, porque ele aprendeu a controlar o tempo dele e ele aprendeu a usar para o hiperfoco dele. Inclusive, gente, o único perigo foi que outro dia chegou uma reserva de um hotel para mim no e-mail, um hotel 5 estrelas, foi quase 20 mil reais de diária lá, que chegou a reserva pronta. O perigo é esse. Pode trabalhar bastante para viajar tudo isso como quer. O perigo é só esse, a reserva estava lá para pagar. Hein, Raquel? E aí ela pergunta qual a sua opinião sobre isso. Eu penso parecido com você, Larissa. Eu gosto das coisas mais naturais. Eu não gosto de tirar, porque tem que tirar, de enfiar o tênis, porque tem que pôr o tênis, né? Igual a Kátia, né? Acho que falou. Eu gosto das coisas mais processuais, né? A gente trabalha com a construção coletiva. Então, assim, e eu penso assim, calma. Uma dica que eu dou, principalmente para os pequenos, porque, assim, se ele é muito pequeno e ainda não está viciado na tal da tela, melhor. Então, não deixa viciar, né? Eu vejo algumas mães fazendo isso de chupeta, porque é aquele momento que ele fica quietinho, né? E a mãe precisa correr, precisa lavar roupa, precisa fazer o almoço, precisa... Mas busca outras coisas. Nessa hora, eu acho até que as áreas de interesse funcionam a favor nesse sentido. O hiperfoco dele é carro? Pega carro. Mas não a tela, porque a tela é mais viciante. E uma coisa que a gente tem que ficar atenta, que daí isso sim, a gente não é questão de tirar a tela, mas é de observar se ele está usando esse recurso, celular, tablet, seja lá o que for, de forma produtiva, de forma que ele está aprendendo algo, se ele está um dia um joguinho, no outro dia ele aprendeu um joguinho novo, ele entra num desenho diferente, ele vai numa música diferente, porque daí ele está realmente explorando aquilo. Então, até tem alguma produtividade. Agora, se é todo dia o mesmo, naquele mesmo, daí não é legal, daí a gente precisa mudar. Mas eu ainda assim mudaria, não tirando radicalmente, convidando ele, apresentando outras coisas para que ele vá abandonando aquilo e outras coisas vão fazendo mais sentido, vão sendo interessantes e a gente aí vai diminuindo. Eu não gosto da coisa radical, assim. Tem que tirar. Agora, funciona também colocar regra, né? Principalmente para as crianças pequenas. Tem a hora de usar o celular, o tablet, e tem a hora de outras coisas, né? Mesmo que ele varie, mesmo que ele explore o tablet de forma saudável, mesmo que ele brinque, mesmo que ele pesquise, que ele escute coisas diferentes, mas é uma criança. Então, e uma criança precisa de estímulos diversos. Daí ele ficar 24 horas no tablet, daí não é saudável, daí não é nem questão. Exatamente. Esse é o pior, ele tem que colocar alguma coisa muito legal no lugar, né, Raquel? Alguma coisa divertida. E geralmente a hora que a gente deixa eles na tela é aquela hora que a gente vai fazer outra coisinha. E deixa eles lá. Não vou mexer em time que está ganhando. Exatamente, daí sim. Mas daí, assim, é uma medida muito individual, né? Assim, individual, eu digo assim, da família, da dinâmica, porque se você simplesmente tira a tela, não pode, já ficou muita hora. O que você está oferecendo para ele fazer nesse momento? Nessa hora inteira, nesses 60 minutos, nesses 120 minutos que você quer que ele fique sem? Você vai sentar com ele para brincar? Você vai propor um jogo? Você vai chamar ele para a cozinha para te ajudar com as coisas que você está fazendo? Porque se você tira e larga ele lá sozinho, ele não... Na maioria das vezes não vai saber brincar sozinho, não vai saber, daí não vai fazer sentido, vai ficar bravo. Então, assim, a gente precisa organizar isso. Igual a estratégia da Dani, a hora disso é a hora que ela precisa. Ok, agora pega o seu celular. Eu vou fazer o almoço, vou lavar a roupa, né?
Funciona. Eu tenho um menino que eu atendo, que está comigo já há algum tempo, ele tem 18 anos. Tem 18 anos. Ele chegou para mim, na verdade, tem uns 7 meses atrás. E até então, né? Então, são 17 anos que ele fica com 2 celulares, um em cada orelha, assistindo o mesmo trecho dos mesmos desenhos. O mesmo. Mas ele faz isso há 17 anos. Agora 18, ele continua aí, né? Fica com os 2, põe um sonzinho assim, daí ele volta o filme, volta no mesmo trecho, volta no mesmo trecho, volta no mesmo trecho, fica assim. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado para não virar isso. Na verdade, é um menino que foi muito mal trabalhado, um menino, né, que agora a gente está desconstruindo isso, a nossa passos de tartaruga, porque não adianta tirar dele. Se eu simplesmente arranco, ele fica bravo, porque agora já faz um outro sentido, né? Mas eu já estou conseguindo, assim, na hora que a gente senta para fazer uma atividade, ele mesmo coloca do lado. Eu não mexo no celular dele, eu não pego e tiro dele. E isso foi uma construção que a gente foi combinando, e ele foi, hoje ele começou a colocar do lado, colado nele, daí ele permitiu colocar 10 centímetros para frente da mesa, 15 centímetros para frente. Ele está sempre sob controle, porque ele está de olho se o celular está ali e está no trecho que ele quer. Mas ele já consegue fazer alguma coisa sem estar com o celular aqui grudado na orelha, escutando o mesmo trechinho. Então, assim, tem que ter alguns cuidados, né? Eu acho que a grande riqueza é ficar de olho no que eles estão assistindo, se você, de repente, desinstala um jogo e ele percebe, aí ele tenta se movimentar para ver. Se você instala um jogo novo e apresenta para ele, né? Se você filtra o que ele está assistindo, né, no YouTube, assim, porque tem que ser produtivo. Para ficar ali alienado, igual esse menino, só escutando o mesmo trechinho, aí não. Raquel? Oi. Então, o Davi, o meu filho, eu acho que ele está muito... Acho não, tenho certeza que ele está viciado no tablet dele. Então, só que eu vejo o joguinho dele, né? Não sei se vocês sabem, vocês viram aquele jogo que é Batatinha. Ele adorava aquele jogo. Eu tirei de instalei, mas foi menina, meu Deus, foi uma semana. Então, eu estou percebendo que ele está muito viciado, porque ele leva para o banheiro, ele leva para tomar o café, ele leva para almoçar. As telas o são que eu faço? comprovadamente viciantes. Isso é pesquisa científica. As telas são viciantes. Então, e a gente está numa geração totalmente tecnológica, né? As crianças, os bebês já sabem passar para o lado um negocinho no celular. Então, assim, a gente está nesse universo. A gente não adianta simplesmente negar isso. A gente tem que ter sabedoria para conduzir isso para ser produtivo, principalmente com as crianças. Eles um pouquinho mais velhos, igual a Larissa falou do Augusto, né? O Augusto hoje já usa para fazer a pesquisa dele, já é diferente, mas as crianças a gente vai precisar esse contorno. E a minha grande preocupação quando a gente fala de criança e tela a criança precisa ter vivências, precisa ter experiências de todas as esferas para se desenvolver. E daí se ficar só ali fechadinha no tablet, sem pôr um pé no chão, sem ir num parquinho, sem água, sem areia, sem tinta, sem culinária, sem outras coisas, a gente vai ter adolescente problema. A gente vai ter bastante dificuldade lá na frente. Qual é a dica que você me dá para mim tirar aos poucos ou ofertar outra coisa? As duas coisas, Raquel. Combina com ele, eu já vi que seu filho é muito esperto, né? O reizinho lá. Combina com ele que, por exemplo, daí não sei, escolhe você uma situação na hora do almoço, não vamos mais usar o celular. Mas você antecipa, você não vai tirar o celular. Então, você pegar hoje, você vai conversar com ele. Fala, olha, a gente vai fazer um combinado. A partir de amanhã, nesse horário, ou na hora do almoço, ou na hora do banho, enfim. Nesse momento, você vai ficar sem o celular. Você pode dizer para ele, é importante você também saber viver sem o celular. O celular, o tablet, enfim, sem uma tela. Combinado? Combinado. Vai chegar no outro dia, volta lá antes do horário. Você lembra que a gente combinou hoje? Nesse horário, e a hora que chegar a hora combinada, porque vocês fizeram combinado. Então, você também está ensinando ele sobre responsabilidade, sobre ter palavra, sobre cumprir o que é combinado. Na hora que chegar, você vai tirar. Você pode até dar uma opção para ele.
você guarda ou eu guardo? Porque você não está dando a opção de não guardar. Vai guardar, porque você já combinou. Mas sou eu ou é você? Ele ainda tem até a vantagem de ter uma escolha. Mas dentro do que você quer guardar naquele momento. Mamães, vamos encerrar, porque senão a Raquel não volta mais. Obrigada. E ela tem que voltar, porque, calma, Augusto, que ela tem que dar a função executiva e as crises aqui que ela prometeu. E ela vai falar, num curso que a gente está montando aí, de integração sensorial, né? E eu acho muito legal da Raquel, porque, assim, não é por ela estar aqui, não, porque eu pelo contrário, eu sou antipática. Eu não puxo o saco de pessoas, eu gosto de pessoas, mas eu não puxo o saco de ninguém. Eu nunca precisei disso. Eu falo para as meninas, meus negócios sempre foi compra e pago, então eu não preciso puxar saco. Nunca recebi favor de ninguém, a não ser os voluntários que vêm aqui no Terapia de Mães, que são para vocês. E eu gosto da Raquel, o trabalho que ela faz com adolescentes e adultos é muito interessante, e com crianças também. Eu tive lá com o Augusto, ele ficou apaixonado. Hoje até a doutora Sandra escreveu no Terapia 3, que é dos adolescentes, te elogiando muito, a Sandra Massucci, que a gente colocou lá a sua vinda e tal, e ela te elogiou muito. Então, o trabalho que ela faz é um trabalho diferenciado mesmo. Raquel tem um trabalho com adolescente que eu conheci, os adolescentes são apaixonados nela. E os adultos também. E a gente sabe que o adolescente autista e o adulto autista, eles não ficam e não vão onde eles não gostam. Eu vejo pelo Augusto. O Augusto não fica e não vai e não quer e não aceita quem ele não gosta, sabe? E a Raquel, ela não faz nada assim, visando para ela. Então, ela tem um programa lá de culinária, de artesanato, tudo para os meninos. Então, só quem ganha são eles. Eu acho isso muito bonito, porque ela não faz propaganda disso para ela. As novidades desse ano. Agora a gente tem aula de dublagem, Olha, de cinema. Aula de se fosse você, não falava isso, não, porque depois eu vou chamar aqui para a oficina. E a gente agora retomou o grupo de criança. Então, todo esse universo que a gente já oferece para os adultos, agora a gente oferece para grupos de crianças. Então, a gente quer desenvolver desde lá a habilidade social, a autonomia em grupo, justamente para a gente viabilizar a adolescência e vida adulta de uma forma mais tranquila. Porque o que acontece é chegar a moçada com 13, 14 anos, daí quer fazer aquela virada, essa virada demora 2 anos, né, para acontecer, assim, é um processão também. Então, a gente agora está começando lá com a criançadinha a partir de 4 anos. Olha que legal. E, Raquel, para terminar, aqui, gente, eu arrumei até uma música para as nossas lives, aqui, para as nossas lives de sexta-feira. Eu consegui uma música, viu? Essa é para as nossas lives agora. E, Raquel, obrigada. Meninas, obrigada. Maria Júlia, Dani. E o Augusto manda um beijo para vocês. Ele está aqui que está querendo saber onde é a casa de cada um, que o hiperfoco dele é cidade. Se eu deixar a gente sair daqui amanhã. Raquel, você então para se despedir, viu? Gente, obrigada. Eu fico totalmente à disposição. No Instagram tem todos os meus contatos. Se quiser mandar WhatsApp, se quiser mandar direct por lá, a gente vai se conversando, a gente vai trocando. Eu sempre estou super à disposição. Eu adoro esses momentos. Eu acho que é muito importante da gente partir do prático, assim, não ficar muito no blá blá blá, assim, não, vamos lá.